Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês a respeito das edições, pelo menos das 11 primeiras edições da Saga da Liga da Justiça. A Saga da Liga da Justiça é uma das publicações que a Panini lançou há um pouco mais de um ano, que me deixaram bastante animados com a possibilidade de ler uma fase completa, né, de uma equipe tão icônica. Eu tinha tido contato com algumas edições da Liga da Justiça na era Abril, quando saía naquela revistinha formatinho Melhores do Mundo, e à medida que esse selo, que esse quadrinho foi lançado, eu fiquei muito empolgado com a possibilidade de ler toda a fase do Grant Morrison, que tinha sido lançado um encadernado aqui, que era a Nova Ordem Mundial e tal, e a Panini prometeu lançar tudo, e agora de forma mais organizada, né? Esse primeiro volume veio inclusive com uma minissérie antes do começo do Morrison para contextualizar a coisa e dava sinais de que seria algo interessante. A partir daqui, essa ideia de que você teria os 7 maiorais da DC Comics reunidos em uma grande equipe de peso só reforçava a nossa esperança de que teríamos um título memorável. Afinal, era Grant Morrison que estaria escrevendo, né? Mas acontece que 1996 já estava muito perto dos anos 2000 e eu acho que rolou com o Morrison aquilo que rolou com quase todo mundo que venceu aquela época, né? A virada do milênio era a oportunidade perfeita para você querer abraçar o novo e deixar as coisas velhas no passado. Então a Liga da Justiça ela começa com essa proposta bem interessante de ser uma equipe super-herói genuína, baseado no que há de melhor do universo DC. E à medida que a série vai se desenvolvendo, a gente percebe que ela resolve ser outra coisa. Ela resolve ser uma grande série de ação, de ficção. E ao meu ver foi nesse meio tempo aí que o prejuízo começou a ser calculado. Digo prejuízo porque eu fiz questão de reler recentemente essas edições e a primeira impressão que eu tenho é que eu não sou inteligente o suficiente para compreender todas as ideias que Grant Morrison colocou aqui. Ou por outro lado, nem ele mesmo estava convicto de tudo que ele estava fazendo. E não tem problema. A Liga da Justiça do Grant Morrison sofreu com algo que outros títulos sofreram na sua época, que era a amarração cronológica com diversos eventos acontecendo em simultâneo, né? Na época que eu fiz o review aqui do volume 2 da Saga da Liga da Justiça, eu lembro que eu comentei que a gente tem o número 2, onde o Superman começa um Superman clássico, azulão, do jeito que a gente conhece, e do meio para o fim ele já aparece o Superman elétrico. A série começa com a Mulher Maravilha, depois ela precisa adotar a Hipólita, porque as coisas iam acontecendo nas revistas mensais desses personagens e o Morrison era obrigado a encaixar isso na sua proposta. Em meio a tudo isso, ele criou alguns personagens como o Zauriel, né? Zauriel, que no final tem um porquê, mas todo o meio é meio despropositado. Então, a grandiosidade de tudo que acontece nas primeiras edições é em uma escala tão grande. A gente vê a Liga da Justiça lidando com o Hiperclã, depois vai ver a Liga da Justiça lidando com aquele mundo das maravilhas. A gente percebe que o Batman é um pilar da equipe, mas ele nem é o cara mais durão da equipe. Esse papel de ser o chavoso do rolê, né? O cara que está disposto a dar porrada em todo mundo, muitas vezes é reservado ou para o Caçador de Marte ou para o Aquaman. Eu acho que o Aquaman, do pouco que eu li do personagem, é uma das representações mais interessantes dele nessa Liga da Justiça do Morrison. Em contrapartida, tudo isso parece se perder num mundo de ideias mirabolantes e que a cada novo volume você vai perdendo o tesão em ler esse quadrinho, vai perdendo o hype, né? Eu fiquei muito feliz quando foi anunciado que no número 4 teria uma minissérie da Liga da Justiça, uma edição especial da Liga da Justiça com Wildcats, porque era algo que a Mitos tinha lançado aqui, uma edição muito difícil de ser encontrada e tal. Vamos reler isso. É horrível.
Eu li com muito boa vontade, mas é uma história bem sofrível e que vai do nada para lugar nenhum. Um outro ponto interessante nessa fase da Liga da Justiça por Grant Morrison é o gigantesco time de super-heróis que ele escala aqui, né? A Liga da Justiça nessa fase lembra muito a Liga da Justiça que passava no desenho animado. Mais ou menos para cada missão era designado um time, né? Então foi do começo com 7, no final é quase o universo DC inteiro se transforma em membro, nem que seja membro reserva da Liga da Justiça. Chega uma fase que a gente tem participação efetiva do Orion, a Grande Barda, o Homem Borracha, alguns personagens que são de segundo escalão e que ganharam seu momento, né? Eu já mencionei anteriormente a criação do Zauriel, e que depois lá no final, na fase, ele tem um desfecho importante aqui nesse arco da Terceira Guerra Mundial, mas o Aço, a Caçadora, quer dizer, personagens que saíram realmente da periferia do universo DC para ocupar um lugar entre os grandes, e isso é um ponto positivo também, mas que eles não foram tão bem desenvolvidos quanto outros, né? O Flash é muito bem utilizado aqui. Eu acho que é importante a gente comentar o seguinte também. A saga da Liga da Justiça custa R$40. R$40 para você ler um quadrinho que, dependendo aí do seu apego aos personagens ou não, eu particularmente não me sinto apegado a esses personagens, porque a gente precisa ser honesto, né? Às vezes você paga 39, 40, 50, R$100 em um quadrinho que não é bom porque você gosta do personagem e tá tudo bem. Nesse caso aqui não, nesse caso aqui eu fiz uma aposta, né? Falei, vou ler esse material pela primeira vez, vou conhecer esse material e no final das contas não foi uma aposta bem sucedida. Gastei aí quase mais de R$400 em 11 edições e a leitura não me fisgou. De 0 a 10 aqui, num balanço geral assim, eu acho que fica num 6,5 com boa vontade. Se tratando de Grant Morrison, que fez tantas outras coisas, mesmo com a participação do Mark Waid em algumas edições, eu esperava mais dessa saga da Liga da Justiça. Diga-se de passagem, justiça seja feita, o material é muito bem editado, muito bem cuidado, né? É um quadrinho com capas até melhores selecionadas do que as capas da Marvel. Volta e meia eu falo que as capas de X-Men deixam a desejar. Só teve esse um dos motivos pelo qual eu digo que essa fase do Grant Morrison, com participação ativa de Mark Waid, diga-se de passagem, ela teve uma fadiga muito rápida, é porque alguns ciclos se repetem, né? A gente vai ver o Morrison colocando a Liga da Justiça para enfrentar uma equipe que é a Gangue da Injustiça criada pelo Lex Luthor 2 vezes, em um intervalo assim pequeno de tempo. E toda a solução dos problemas parece ser algo muito abstrato. Os vilões da Gangue da Justiça, na verdade, foram manipulados. Lá na frente a gente vai ver o retorno deles na saga Guerra dos Mundos, na saga Terceira Guerra Mundial, e mais uma vez eles foram manipulados. Então o Morrison volta e meia criava um subterfúgio de colocar alguém maior do que aqueles vilões que ele tinha escolhido para ser o responsável por tudo aquilo que estava acontecendo. Ele parecia não estar satisfeito com o elenco que ele tinha à disposição, né? E um elenco bom, ele podia usar o universo DC inteiro. O Morrison chegou a um ponto que ele pôde usar, inclusive, o Sandman, né? Nós tivemos uma história onde o Sandman participa, e tem um crossover aqui. Aliás, esse crossover com o Sandman é logo antes do começo da saga DC 1 milhão, e foi outro motivo de frustração para mim. Por que o motivo de frustração? Porque DC 1 milhão era talvez o clímax, o filé, aquilo que eu mais aguardava ler nessa saga, e com a expectativa inclusive de ler completa. E a Panini não lançou completa ela aqui. A Panini escolheu lançar só o arco da Liga da Justiça, porque afinal é a saga da Liga da Justiça. Mas aí acontece que você não só frustra, como você gera um problema, porque eu fui ler as 2 histórias e elas acabam meio sem pé nem cabeça, porque muito da conclusão, muito do desenvolvimento dessa saga, que é uma saga bastante robusta, saiu em um ônibus com mais de 1000 páginas nos Estados Unidos, acontece nos títulos periféricos, nos famosos tie-ins.
né? Então, quando a gente pega para ler só o título da Liga da Justiça, você perde muito dessa narrativa. Teve, inclusive, se eu não me engano, o Léo Palmieri lá no Gibi Nosso de Cada Dia, ele fez um podcast, um programa dedicado a DC 1 milhão, onde ele comenta onde dá para ler as edições que não saíram aqui, para a gente ter uma ideia mais completa, porque realmente faltou essa sensibilidade. Se não ia ter completo, não sei, serviu para ter o material da Liga da Justiça e entender como a Liga da Justiça se encaixava nessa visão de futuro de daqui a 1 milhão de meses, né? Porque tem isso ainda, né? São 853 séculos no futuro e 1 milhão é em relação a quando bateria o número de 1 milhão, se eu não me engano, da revista da saga da Liga da Justiça. É uma confusão. Não é de todo ruim. A fase da Liga da Justiça, ela tem pontos altos, né? O Morrison introduziu alguns vilões, como o Prometheus e depois o Sindicato do Crime na Terra 2. O arco contra os marcianos brancos é espetacular. Existem momentos muito interessantes nessas sagas e que vale a pena para o leitor brasileiro ter a oportunidade de ler. O que acontece é que, de forma geral, ela envelheceu mal. Ela envelheceu abaixo das expectativas criadas, né? Confesso que quando eu li pela primeira vez, até mais ou menos o número 7, se eu não me engano eu fiz resenha aqui no canal, eu estava bastante empolgado e otimista. Mas agora que eu parei alguns dias para ler na sequência e comentar agora com vocês, eu tenho a impressão de que das sagas que saíram, porque algumas já foram canceladas e retomadas, que é o caso da saga do Superman, mas a saga do Demolidor está cancelada também, mas das sagas que saíram até agora, a saga da Liga da Justiça foi aquela onde o material era mais interessante, porque a gente tinha saudade, talvez a maioria nem tinha lido tudo, e agora que a gente tem a oportunidade de ler ele por completo, a gente vai perceber que não era tão bom assim quanto a gente lembrava, né? Ou seja, a famosa nostalgia. A nostalgia fazia com que a gente achasse esse material muito interessante. Até voltei aqui para o número 11 recentemente, na expectativa de que, poxa, agora vai começar um arco, que é o arco da a Terceira Guerra Mundial, vamos ter um envolvimento de muitos personagens do universo DC, vai ser interessante, vai ser um mega crossover. E o ponto alto para mim foi o Morrison utilizar o Homem-Animal aqui para dar uma contribuição, né? Uma contribuição na resolução da trama, mas de novo uma trama que começa com a gangue da injustiça, liderada por Lex Luthor, e termina com alguém manipulando eles muito mais poderoso, né? Enfim, outro aspecto que me chama muita atenção são os artistas. Howard Porter, Frank Quitely, teve Brian Hitch, enfim, o Morrison se cercou de nomes de peso. E essas ilustrações no papel offset aqui na impressão das sagas não teve prejuízo nenhum, ficaram muito boas. Mas realmente é o tipo de quadrinho que valeu a pena para eu conhecer um pouco mais da Liga da Justiça, para eu ter um pouco mais de contato com o universo DC. Porém, eu acredito que outras pessoas como eu que leram pela primeira vez esperavam um pouco mais. Agora é aquele momento onde eu te convido a palpitar. Você está fazendo e vai fazer até o número 16, que é a última edição da Saga da Liga. Eu acho que eu vou parar por aqui. E se pintar uma promoção no futuro, eu pego os outros números para ficar com ela completinha. Esse foi o Poptopia de hoje. Afinal, falar de gibi é sempre bom. Forte abraço. Até a próxima. Valeu!